Olá, sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo em que eu falo sobre um pouquinho das cirurgias hospitalares, como que podemos realizá-las. Então aqui eu vou falar sobre as diferenças principais sobre a cirurgia pelo convênio e a cirurgia, no caso, a particular. Aqui eu deixei do lado direito, né? Eu procurei alguns templates na internet e não achei, então eu vou usar uma foto minha mesmo. Qual que é a diferença principal? O tempo, né? De autorização para a gente realizar a cirurgia. O convênio ele tem alguns prazos, né, estabelecidos por leis, então eles seguem esses prazos. Alguns eles vão chegar até o limite desse prazo para poder dar um parecer e nem sempre o parecer será positivo logo de cara, tendo de fazer algumas reclamações, né, tendo alguns atritos, né, uma parte burocrática a mais para a gente solicitar a autorização e poder realizar a execução desse procedimento. Já no particular, né, o paciente tendo condições financeiras e pagando o procedimento, a gente já consegue o quanto antes realizar a cirurgia. Então é descomplicado nessa parte. A gente vai ver que o particular ele tem muitas vantagens em relação ao convênio, mas tem um porém, que são os custos, né? Se é particular, o paciente ele vai ter que pagar por todo o procedimento, toda a equipe. Então acaba em alguns casos, né? A gente, né, vive no Brasil, não são todas as pessoas que têm condições de arcar com uma cirurgia particular, então acaba às vezes sendo destinado só para elite ou então quem realmente já tentou de tudo, não conseguiu fazer a cirurgia por meio nenhum e se vê, né, na necessidade de realizar uma cirurgia particular. Só que também temos o SUS, né? Na impossibilidade de fazer por particular ou então por convênio de saúde. O SUS abrangindo esse procedimento, ele pode ser feito por livre e espontânea vontade, digamos assim, né? E se porventura ele não for contemplado, existe a forma jurídica, né, de solicitar ao juiz que demande ao governo a execução desse procedimento e então vai te direcionar para a unidade que é capaz, né, de realizar esse procedimento cirúrgico. Nem sempre vai ser na sua cidade, né? Às vezes um centro de especialidade de alguma outra região, o senhor terá que se deslocar. Mas é lógico que é sempre feita a escolha, né? Próximo do local onde vive. Quanto à próxima parte, como eu já falei, são os custos, né? O convênio de saúde, quando ele não tem a parte de cooperação, né? Ele cobre tudo, então não tem gasto nenhum. Se ele tiver a parte ali que o senhor tem que dar um aditivo em determinada porcentagem do procedimento, então tem um gasto mínimo. É difícil, até hoje eu não vi passar de 40%. Geralmente é de 10 a 30%, depende do plano, depende de como foi feito o contrato, né? É, então aí faz o procedimento, faz a cirurgia, aí tem que fazer uma complementação do próprio bolso desse procedimento. Alguns convênios eles parcelam, outros têm que fazer o pagamento à vista. Isso daí também vai estar dentro do contrato. Então, das duas formas, a cirurgia vai ocorrer? Vai. A maior diferença é o custo e o tempo de para aprovar. Outra questão são os materiais. Nem sempre o convênio ele autoriza todos os materiais. Se os materiais eles estiverem compatíveis para que a gente possa fazer a cirurgia com o mínimo de riscos, né? Todo procedimento tem risco. A gente não pode falar que vai fazer sem riscos. Mas o mínimo de risco e que isso daí não expõe o paciente a algo desnecessário, né? Eu falo assim, olha, com esse material ou sem ele, eu consigo fazer a cirurgia do mesmo jeito, sem alteração nenhuma. Ou então com mínimas alterações, mas que não vai promover risco ao paciente, então a gente realiza a cirurgia. No particular, o paciente teve condições de pagar todos os materiais, então a gente utiliza tudo do bom e do melhor. Lógico também que a gente vai adequar a condição do paciente. Se tem, vamos supor, um ácido hialurônico para articulação. Eu, na minha vivência, eu tenho utilizado o Osteonil ou então o Sinvisc. São duas marcas boas. Né? O Sinvisc ele é um pouquinho melhor, mas também ele é um pouco mais caro. O Osteonil dá para a gente utilizar da mesma forma, ele tem a mesma função. Ele é um pouquinho mais barato para ser feita a sua aquisição. Mas utilizando um ou outro não vai afetar o resultado, né? Mas se a gente quiser assim, falar assim, ah, não, esse daqui tem propriedade tal, esse daqui tem isso, aquilo, e o paciente falar, não, beleza, eu quero o que for de melhor, o que contemplar tudo e mais um pouco, então a gente utiliza, né? A gente também não pode ser irredutível a ponto de não adequar a realidade do paciente, né? Assim, lógico, tem cada profissional trabalha de uma forma, eu pelo menos eu sou capaz de me adaptar, né? Sem querer ficar fazendo minha propaganda, mas aí eu acho que a gente também não pode ser, né, irredutível. A gente tem que andar conforme a maré,
né? Se a maré não tiver a nosso favor, aí a gente fala com o paciente, olha, é, eu já tentei reduzir os materiais, mas não tem como reduzir mais. Então, eu gostaria de que o senhor pudesse, né, pensar um pouquinho acerca do procedimento, acerca dos custos, ou então, às vezes, espera um pouquinho mais, né, para poder adquirir um pouco mais de verba para poder pagar o procedimento e a partir daí a gente ir. Porque é o que eu falei anteriormente. A gente não pode tirar materiais que vão, né, desencadear algum risco ao paciente, algum risco desnecessário, algum risco evitável. Até porque isso daí torna a responsabilidade do cirurgião, né? Porque entra em perícia, em negligência e diversas outras coisas que a gente foge disso. A gente quer sempre o melhor, que a gente quer bons resultados e quer contemplar o paciente, né, num ótimo procedimento. A gente quer fazer bem do início ao fim, que vá para casa sorrindo. É lógico. De início vai ter um pouquinho de desconforto, não vai conseguir sorrir tanto. Mas que depois, né, possa nos retornar e falar, olha, gostei da cirurgia, tive bons resultados, minha vida mudou, mudou muito, mudou pouco, mas está melhor, entende? Também tudo vai depender de como o corpo, não adianta fazer uma ótima cirurgia se o corpo também não responder bem ao procedimento. Então é tudo como se fosse uma caixinha de surpresa, né? A gente quer que tudo responda bem. Então, no mais, é basicamente isso tudo. Se tiver porventura mais alguma dúvida, né, sobre como funciona a cirurgia hospitalar, eu posso ir elucidando, né, a todos, fazendo novos vídeos, abordando novos temas e a gente vai conversando. Hoje em dia, as minhas cirurgias elas são tanto por convênio ou por particular. Eu não estou mais no SUS, né? Mas assim, o que eu souber, eu posso falar para vocês, lógico. Nem tudo que eu falo é 100% verdade, né? Eu acho que não existe 100% verdade. Então pode ser que eu tenha uma gafe ou outra. Então é interessantíssimo não ver, né, o que eu falo, ou então com todos falem, né? A gente tem que ter o senso crítico como verdade absoluta, né? Na internet a gente tem diretrizes, a gente tem leis, a gente tem tudo. O que eu falo hoje pode ser que mude ano que vem, pode ser que mude daqui a 10 anos. Então, ó, assisti tal coisa, falou tal, vou pesquisar na internet aqui se é verdade, mas cuidado com blogs. Procure as leis, né? As resoluções normativas, ANS, Anvisa, leis, CFO, né, Conselho Federal de Odontologia, CFM, Conselho Federal de Medicina, que eles que vão imperar acima de tudo, tá bom? Então, no mais, é só isso tudo. Agradeço a atenção. Muito obrigado a todos. Tchau. E minha mão aí apareceu aqui na webcam.